Você tá pensando em virar um desenvolvedor Android? Então esse vídeo aqui é perfeito para você. E se você me acompanha aqui no canal já faz um tempo, você sabe que eu tenho um carinho especial pelo mundo Android, porque foi o mundo Android que me trouxe aqui para o Canadá. O meu primeiro emprego internacional foi como desenvolvedor Android aqui no Canadá. E eu trabalhei numa empresa de telecomunicações que construiu os aplicativos de duas empresas relativamente famosas, a Telus aqui no Canadá e a Verizon lá nos Estados Unidos. Foi uma experiência bem bacana poder trabalhar em projetos como esse. Aprendi muito e foi uma experiência que com certeza vou lembrar para o resto da vida. Então, como vocês me pediram lá no Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá, @devmicalamota. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai virar um desenvolvedor Android profissional e eu vou te contar qual é a trilha que eu iria seguir se eu estivesse começando a minha carreira como desenvolvedor Android agora. Então, sem ladainha, roda a vinheta e vamos pro vídeo. No mundo Android, a gente tem duas possibilidades de linguagem de programação atualmente, Java e Kotlin. Então, o primeiro passo é selecionar uma das linguagens para começar. E eu já fiz vídeo sobre isso no canal, falando qual linguagem escolheria e qual começaria. Eu já vou resumir aqui para você. É Kotlin. Eu começaria a aprender Kotlin. Vai ter um vídeo aí na descrição, um link para esse vídeo. Nesse vídeo eu falo para você por que eu escolho Kotlin e ainda te mostro como você pode aprender Android e Kotlin de graça. Então, quando terminar esse vídeo aqui, abre a descrição desse vídeo, lê lá, vai estar o link para você assistir esse vídeo e descobrir onde você pode aprender Kotlin e Android de graça. Mas voltando para o ponto, eu, Mikael, escolheria Kotlin. Se você quiser ir de Java, vá por sua conta e risco. Na verdade, eventualmente você vai ter que aprender um pouquinho de Java, porque tem muito código legado ou muita coisa ainda que foi feita em Java e você tem que trabalhar com isso no mundo Android, né? Biblioteca antiga, framework, um monte de coisa que você vai fazer que foi escrita em Java. Mas, para quem está começando agora, eu acho que Kotlin é mais do que o suficiente. Só que tem duas coisas que, independente da linguagem de programação que você escolher, no caso de Android aqui, Kotlin ou Java, você vai precisar se preocupar em aprender. Uma, lógica de programação, algoritmo e estrutura de dados. E não tem vídeo que eu não fale sobre isso, extremamente importante. E nesse caso aqui, você vai aprender isso no contexto da linguagem que você escolher. No meu caso, tentar aprender isso com Kotlin. A outra coisa super importante que você tem que aprender é orientação a objetos. E orientação a objetos, ou POO, como a gente fala, é um paradigma de programação que basicamente domina o mercado atualmente. Tem alguns outros paradigmas, como o paradigma funcional, que é bem famoso na comunidade de desenvolvimento. Tem gente que defende que orientação a objeto não faz sentido e tudo mais. Mas eu tô aqui para falar para você como o mercado está agora e como está indo para o futuro para vocês planejar. Como é que o mercado está agora? Orientação a objeto em tudo que é canto. Em alguns cantos, como por exemplo o React, agora é todo funcional. Mas você está vindo para o mundo Android, né, meu caro ou minha cara? Então, orientação a objeto para você é mais do que obrigatório. E aí, né, se você já sabe isso, talvez já pegou na faculdade, lindo, você vai rever isso aí no contexto da linguagem Kotlin. Se você não sabe isso, nem lógica de programação e nem orientação a objeto, aí você precisa aprender os dois e a fundo. Inclusive, deixa eu já aproveitar esse momento aqui para trazer um negócio importante que está acontecendo no canal. Esse é o primeiro vídeo patrocinado do canal. Olha só, já tem 3 anos construindo conteúdo e esse aqui é o primeiro vídeo patrocinado. E adivinha, quem está patrocinando esse vídeo hoje é a minha empresa Congenial. Então, se você está aprendendo a programar agora e está querendo aprender lógica de programação, algoritmo e estrutura de dados, vai ter um link na descrição para um curso que a gente está fazendo, se chama Nitro, e você pode entrar lá, começar a aprender de graça. Tem uma versão gratuita do curso de Introdução à Lógica de Programação e tem uma versão paga do curso. Você pode ir lá e usar o cupom de desconto MOTA para você ganhar 10% de desconto na plataforma. Então, fica ligado, a gente vai trazer mais conteúdo e vem aprender a programar comigo. E inclusive lá no Nitro você consegue praticar e fazer todos os exercícios que eu fiz utilizando a linguagem de programação Kotlin, que já vai fazer parte aqui do seu aprendizado para trabalhar com Android, beleza? Continuando, tem uma coisa em especial na linguagem Kotlin que eu sugiro que você comece a ver cedo. Essa coisa se chama coroutines e é uma forma da gente implementar processamento assíncrono na linguagem. Dependendo do seu nível técnico, pode ser um pouquinho complicado entender como que coroutines funciona, mas eu sugiro que você pelo menos veja superficialmente um pouco sobre isso, leia alguma documentação, faça alguns testes. Se ficar muito complicado, não tem problema, pelo menos você já sabe o que é, entende um pouquinho do conceito, e lá na frente, quando você começar a ver algumas coisas mais avançadas que a gente vai falar nesse vídeo aqui, você vai ter que aprender e reforçar o conhecimento e todas as peças vão se encaixar, né? Por exemplo, vai aprender Rune Database, vai ver que tem algumas coisas de coroutine. Vai aprender Retrofit, vai ter um negocinho de coroutines. A gente vai falar tudo isso já já. Por enquanto, lógica de programação, algoritmo de estrutura de dados, Nitro que você pode testar, orientação a objeto, a gente pode trazer algum conteúdo sobre isso no canal em breve, e um pouquinho de coroutine só para você se familiarizar, só para você ir já vendo um pouquinho das coisas do Kotlin, tá? Atenção, nesse momento aqui
aqui eu estou falando da gente aprender a linguagem base, no caso Kotlin, algumas coisas de computação que são essenciais, certo? E aí, depois que você dominar isso aqui de um certo tempo, a gente vai para o próximo passo. E agora sim, qual que é o próximo passo? O próximo passo é instalar o Android Studio. Lógico, né? A gente tem uma ferramenta, uma IDE bem famosa para desenvolvimento Android, que é o Android Studio, suportada oficialmente aí, né, pelo Google. Você vai lá, abre o developers.android.com, clica no botão download, instala o Android Studio no seu computador. Qual que é a intenção desse segundo momento aqui? Se familiarizar com a plataforma Android. Então eu quero que você crie um projeto, e pode ser um daqueles templates que o Android Studio sugere para você. Explore as ferramentas, abra a lista de arquivos e pastas, veja como funciona o sistema de arquivos, o sistema de nomeação, observe a estrutura do projeto, aprenda o que é Gradle e, principalmente, instale esse aplicativo de template aí no teu celular ou no emulador, caso você queira, que é para você ter aí essa primeira experiência de ver um código, né, virando um aplicativo real aí no teu celular ou no teu emulador, beleza? Essa fase é simplesmente de descoberta do mundo Android. E aí depois que você brincou um pouco com o Android Studio, talvez instalou o aplicativo no teu celular, aí é hora de avançar para um negócio ficar um pouquinho mais avançado. Porém, tem uma coisa ainda muito importante para o seu aprendizado de desenvolvimento Android que a gente não pode deixar de falar aqui. Talvez você até já saiba, porque é muito comum para desenvolvimento. Essa coisa se chama Git. E Git é um sistema de controle de versão. E se você não sabe o que é um sistema de controle de versão, em especial Git, você precisa aprender um pouco sobre isso. No resumo, um sistema de controle de versão é um sistema para gerenciar as versões dos códigos que a gente escreve. Mas eu não vou falar muito detalhes sobre isso aqui por vários motivos. Primeiro, tem muito conteúdo na internet sobre isso. Você bota aí Git ou sistema de controle de versão no Google, no YouTube, você vai achar. E eu mesmo fiz um treinamento completo de Git para a galera. A gente começou lá no Clube dos Devs, fez isso gratuitamente para a galera e transformou num curso, num treinamento que está disponível também. Na descrição desse vídeo vai ter link com cupom de desconto. Se você quiser aprender comigo e apoiar o canal, fica à vontade, o link está na descrição e vem aprender Git comigo. De qualquer maneira, Git é importante aqui nesse momento aprender simplesmente o básico. Não precisa virar um expert. Você quer aprender o que é, os conceitos principais, alguns comandos principais, né? Para que você possa versionar os seus próprios projetos. E quando você estiver fazendo o curso gratuito, que eu vou indicar nesse vídeo também um curso gratuito de Android, você possa utilizar e fazer os tutoriais que são todos utilizando Git. Beleza? Então, esse passo aqui, você garante que aprendeu o básico de Git, alguns comandos, entendeu o conceito e avança para o próximo passo agora. E o próximo passo é construir uma aplicação. Isso mesmo, construa uma aplicação. Eu não quero que você fique fazendo só tutorial, não quero que você fique só vendo passo a passo disso, passo a passo daquilo. Eu quero que você construa uma aplicação, tá? E não é construir somente um clone disso, daquilo, não. Tente construir algo real que você realmente faça funcionar para que você se engaje nesse processo, que você queira ter algo no final para mostrar para alguém. Porque isso, além de te fazer aprender muito, vai te dar a motivação de você querer ver o negócio funcionando lá atrás. Eu vou te dar várias dicas aqui de coisas que você pode fazer, mas nessa parte aqui, o que eu quero você entender é que é melhor você focar em construir alguma coisa para tanto você aprender quanto você ter algo como portfólio, algo que vai servir para você mostrar para algum recrutador ou mostrar para alguém que queira te contratar, que queira fazer um negócio com você no futuro. Beleza? Você vai falar, tá, Michael, como assim? Eu tô aprendendo agora a lógica de programação, algoritmo, estrutura de dados, orientação a objeto, Git. Como é que eu vou construir um projeto? O que é back-end, o que é front-end? Como é que eu faço isso, Michael? Veja bem, eu tô te falando isso aqui, mas bote na cabeça que tudo é um processo. Leva tempo, leva dedicação e tem as formas de se fazer. Nesse momento, a gente está falando de virar um desenvolvedor Android. Então, no passo a passo, você aprendeu algumas coisas e agora está na fase de construir o aplicativo. Esse aplicativo precisa ser perfeito? Não. Foque em fazer funcionar. Você não está nem aí para um monte de coisa porque você nem sabe um monte de coisa. Por exemplo, a gente não falou de bibliotecas, de design patterns, de um monte de coisa avançada que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa fase, o que a gente está agora é construir um aplicativo, faça funcionar, foque na regra de negócio, no que você quer entregar, certo? Principalmente, o importante é estar funcional. E para fazer um aplicativo, você vai precisar entender algumas coisas do SDK do Android. SDK, se você não sabe, Software Development Kit, kit de desenvolvimento de software. E no Android, esse kit tem algumas coisas super importantes que você vai aprender nesse processo. Por exemplo, o que são intents, context, activities, fragments, ciclo de vida. Você vai aprender como, por exemplo, fazer uma tela responsiva. E aí, de novo, se você não sabe, quando a gente fala tela responsiva ou interface responsiva, a gente está falando de uma interface que se adapta, uma interface adaptativa. Ou seja, é um código que você escreve e ele vai se adaptar para qualquer tamanho de tela de celular. Você sabe que a gente tem um celular para um mês, por exemplo, pequenininho, e tem vários outros por aí, tem tablets. Você quer aprender logo nessa fase como fazer essas telas se adaptarem, com que tipo de métrica que você vai
vai utilizar, que tipo de unidade de medida que você vai utilizar quando estiver criando suas telas. É super importante. Outra coisa super importante que você vai aprender nesse processo de criar um aplicativo é aprender a debugar. Inclusive, eu já fiz outro vídeo no canal sobre isso, vai ter aí o link na descrição e algum card aqui. É crucial. Você vai criar um monte de problema quando você estiver construindo esse aplicativo e se você aprender a debugar cedo, você rapidamente resolve esses problemas e entende o que está acontecendo. Então, aprenda isso também. E aí, depois de você aprender essas coisas básicas do SDK do Android, tá na hora de você aprender coisas um pouquinho mais avançadas, né? Como, por exemplo, o Luna Database, que é um framework para trabalhar com o banco SQL no Android. Tem coisas novas também que surgiram no Android há pouco tempo, o Live Data, o ViewBind, Data Binding, o componente de navegação e outros componentes novos arquiteturais. Tudo isso é interessante você ver e aprender até pelo menos um certo ponto. Não precisa ser um expert em tudo, mas precisa entender pelo menos os conceitos principais e brincar um pouquinho, fazer um código. Se a gente está falando de Luna Database, cara, cria uma tabela, uma entidade, uma moda, faz umas consultas, entende? Não precisa fazer coisas complexas, mas entender o que é aquilo ali, para que serve, como utilizar na base. Essa é a intenção. E aí, no meio do caminho desse processo de criar um aplicativo, você vai precisar de uma biblioteca de terceiro ou outra, dependendo do aplicativo que você estiver fazendo. Mas, independente desse aplicativo que você escolher trabalhar, eu sugiro que você encontre uma forma de utilizar algumas inclua aí algumas bibliotecas famosas que a gente usa no mundo Android. Por exemplo, Glide, eu não sei como é que pronuncia, vou chamar de Glide, é uma biblioteca para processamento de imagens, ela faz cache, exibe as imagens e tudo mais. Tem outra biblioteca bem famosa chamada Retrofit, que é uma biblioteca para tratar requisições HTTP, muito da hora. No Android também a gente costuma utilizar um negócio chamado Crashlytics ou Sentry para traquear erros que acontecem no nosso aplicativo. E outra coisa bem famosa que a gente geralmente sempre usa é o Firebase. Então aprenda o Firebase, você pode utilizar ele para Cloud Computing, Cloud Functions e utilizar também para Cloud Messaging, ou seja, Push Notification. Quando você recebe a notificação no seu aplicativo, imagine que pode estar utilizando ali o Firebase por trás e no seu aplicativo você vai querer pelo menos utilizar essa funcionalidade de Firebase porque é bem utilizada. A maioria das empresas que eu passei, o pessoal utilizou o Firebase para notificações. Aqui agora eu quero te dar uma dica mais pessoal minha, tá? Eu vejo muitos desenvolvedores Android começar e focar simplesmente nessas coisas básicas de CRUD, né, requisições HTTP, porque a maioria dos aplicativos é somente sobre isso. Porém, eu quero que você tome um caminho assim diferente. O que é que eu quero que você faça? Lembre-se que os dispositivos Android, eles têm muitos sensores. Então, brinque com esses sensores para você descobrir novas formas de resolver problemas. Tente explorar pelo menos os sensores básicos, como acelerômetro, GPS, giroscópio, o sensor de movimento, a câmera, o flashlight, o sensor de temperatura. Pense em aplicações ou funcionalidades que você pode incluir no seu aplicativo utilizando esses sensores. Fazer isso, além de abrir a sua cabeça para um mundo de possibilidades que você tem no mundo Android, vai ser interessante para você aprender, vai ser divertido de fazer e quando você estiver numa entrevista, vai contar muito ponto, porque o recrutador vai perceber que você é alguém que foi ali, fez a mais, aprendeu coisas a mais da plataforma Android, beleza? Depois que você passou por esse ponto todo de construir um aplicativo nesse formato que eu estou falando, a gente chegou aqui numa etapa crucial. Essa etapa é aprender o que o mercado pede. Não que o que eu falei até agora o mercado não pede, né? Lógico, pede sim. Mas tem algumas coisas a mais. O que eu te falei agora é básico, e é um monte de coisa, mas é coisa básica, todo mundo está fazendo. No mercado, geralmente, a gente tem que aprender algumas coisas a mais, que às vezes são até bem mais conceituais, teóricas do que práticas, e outras que são, né, com relação ali à forma de se fazer. Essas coisas são coisas que geralmente júniors não aprendem, né? E se você for alguém que está começando agora e depois de construir esse aplicativo, tirar um tempinho para aprender isso, quando você for para a entrevista, você já vai ser olhado com outros olhos. Já não vai ser mais aquele júnior inexperiente que aprendeu Android ontem. Não, pode até ser alguém inexperiente no sentido de não ter uma experiência profissional, mas é alguém que já aprendeu coisas importantes para essa fase de desenvolvimento de software. Então, eu vou te sugerir que você aprenda algumas coisas cruciais sobre o desenvolvimento, teste e implantação de aplicações Android para que você se destaque na sua carreira. Primeira coisa, com certeza, super importante, aprenda a escrever testes. E no Android, geralmente a gente usa o JUnit, o Expresso e o Mockito. Tenta aprender aí pelo menos dois desses caras e escreva testes unitários na sua aplicação. Super importante isso. Qualquer processo seletivo que você for fazer de Android vai ter alguma coisa para você falar sobre testes unitários. Então, quanto mais cedo você aprender isso, melhor para você. Além disso, para sua própria aplicação, se sua aplicação crescer, vamos supor aí que você teve uma ideia bacana e seu projeto pode realmente virar um produto, quanto mais cedo você começar a escrever testes para ele, melhor, porque você vai garantir a qualidade, vai garantir que você não vai estar introduzindo bug
e tudo mais. Esse assunto para outro vídeo, no resumo, aprenda a escrever teste unitário com uma dessas aprenda a testar e aprenda a escrever testes unitários com uma dessas bibliotecas que eu estou falando aqui. Outra coisa super importante que o mercado vai te cobrar são alguns frameworks ou bibliotecas de injeção de dependência. No Android, a gente tem dois carinhas super importantes e famosos. A gente tem o Dagger, ou Dagger, que vem aí de Directory Acyclic Graph. Muito bacana esse conceito. A galera do Nitro vai ter aula sobre isso. De qualquer maneira, no caso do Android, é um framework para injeção de dependências. E tem também o Koin para a galera do Kotlin, beleza? Tá no Kotlin? Vai para o Koin aí. Mas tanto faz, o importante é aprender sobre injeção de dependências. Outra coisa essencial que o mercado vai te pedir são os design patterns ou arquitetura, como algumas pessoas gostam de falar. Tem duas super importantes que o mercado utiliza, uma MVVM, outra MVP. Eu sugiro que você aprenda MVVM primeiro e deixe para aprender MVP caso você precise lá na frente para alguma vaga. Então, se você aplicou para alguma vaga, você já sabe MVVM, seu projeto está todo MVVM, e aí a vaga pede MVP, você vai lá e aprende MVP, talvez refatora o seu código implementando MVP, só para você desenvolver a habilidade que precisa para aquela vaga. Mas MVVM está de bom tamanho aí, a maioria das vagas que eu estou vendo por aqui está pedindo somente MVVM. Os projetos que eu tinha lá na época, em 2020, já estavam começando a ser refatorados usando MVVM. Então, minha sugestão para você é essa: Model View, View Model, investe nesse padrão aí. E aqui, a dica importantíssima, né? Minha sugestão é que, bom, você construía um aplicativo lá todo de qualquer jeito, querendo fazer funcional, certo? Agora você começou a aprender o que o mercado quer. E começou a aprender design patterns, começou a aprender testes, começou a aprender injeção de dependências, né? Esse tipo de coisa. Qual é que você faz? Na minha opinião, você refatora o seu código. Não é construir um aplicativo do zero usando aquilo. É refatorar o seu código antigo, implementando essas coisas que eu falei aqui. Porque além de você aprender sobre essas coisas que eu estou falando, você vai aprender sobre refatorar código, encontrar erro, debugar, você vai desenvolver um monte de habilidade que é necessário na hora do desenvolvimento de software. E isso vai te deixar uma pessoa mais madura. E aí, depois que você fez esses passos todos, o que é que você vai fazer? Na verdade, esse é um passo opcional, que é você publicar seu aplicativo na loja. Eu sempre sugiro que você faça isso porque você vai aprender como é que funciona esse mundo Android, esse mundo de distribuição. Talvez você descubra que o Google Play Store não é a única forma de distribuir aplicações para Android. Olha só, tem aí várias outras plataformas, tem o Firebase, por exemplo, que você pode distribuir, tem formas diretas, mas enfim, o ponto principal é na loja da Play Store. Tenta fazer isso, botar seu aplicativo lá, se você puder. Vai ser muito bom e isso vai te dar uma vantagem absurda. Quando você for para entrevista e for conversar com o recrutador, você vai poder falar, vai lá, clica nesse link aí, pesquisa aí na barra esse aplicativo, instala no seu celular, foi eu que fiz, vamos conversar aqui. Eu fiz isso e isso me colocou na posição de muito mais vantagem na hora da entrevista, porque, né, você tem mais argumento para falar, você tem mais detalhe para contar, você pode responder as dúvidas do cara ali na hora. Então, sugiro que você faça isso com certeza. E por último, eu tenho duas coisas para falar para você. A primeira é, se inscreva nesse canal, rapaz. Tá gostando do vídeo? Então deixa o joinha aí. Ative o sininho para você ser notificado quando eu mandar vídeo novo no canal. Só tô mandando vídeo assim agora, pancada. Deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo, sua dúvida, ou se você já é alguém mais experiente no Android, o que é que você acha que o pessoal devia estar aprendendo. Comenta aí, vamos interagir, vamos compartilhar conhecimento com a galera. E se você conhece alguém que está querendo entrar para o mundo Android, que tá entrando nesse mundo da programação agora, compartilhe o vídeo com ele, compartilhe o canal com ele, ajude o canal a crescer e a gente só tem a crescer junto, beleza? Então vamos lá, a última coisa que eu vou falar para você sobre como virar um desenvolvedor Android profissional. Na verdade, até aqui você já sabe, né? Já está pronto para um processo seletivo. A última coisa é continue aprendendo. E aqui eu vou te dar algumas dicas cruciais para você fazer networking, para você aprender mais sobre isso, para você estudar. Eu sugiro que mesmo se você não tiver essas pretensões de ir para o mercado de trabalho e conseguir um emprego, você tente talvez trabalhar em uma empresa de alguém, fazer um estágio ou trabalhar como desenvolvedor Android por um tempo, tá? E se você quer isso, bom, já vai aplicar para a vaga logo, tá? Por quê? Porque você vai aprender muito trabalhando de verdade. Outra coisa para você considerar é que tem muita coisa para aprender lá fora. E eu não sei de tudo. Na verdade, esse vídeo já está bem longo considerando as coisas que eu sei. Imagino que eu não sei, como é que não seria? Vai atrás de conteúdo, vai consumir outros produtores de conteúdo e vai direto na fonte.
Então, abre o YouTube aí, abre o Twitter, LinkedIn, GitHub, o que você tiver de rede social, vai lá e vai atrás da fonte da galera do Google, na fonte da galera do Android, certo? Tem aí canal de palestra do Google, Google I.O., Google Android Conference, tem muita coisa, tem o canal do Android, tem o Twitter do Android, tem o Instagram do Android. Segue essa galera, assiste essas palestras, se tiver em inglês, coloca lá para traduzir, geralmente tem legenda traduzida, se você não souber já. Consome outra galera que está produzindo conteúdo aqui no YouTube. Bom, o que eu conheço mesmo produzindo de Android tem somente o Lucas Montano, né? Que eu nem sei se ele produz de Android especificamente, mas ele foi um cara que eu vi há muito tempo atrás e ele estava falando de Android também. Então, enfim, veja lá o Lucas Montano, vá atrás de outras pessoas que sabem de Android, que estão produzindo conteúdo. Eu não sou o dono da verdade. Vá trabalhar, vá fazer um estágio que aí você vai aprender mesmo. Tem muita coisa surgindo todo dia, surge uma coisa nova, não tem como colocar tudo, tá? Mantenha isso em mente, a gente tem que estar estudando e se atualizando sempre. E eu vou te dar aqui alguma lista de coisas que você pode focar depois que você passar dessa fase que eu tô falando. São coisas como, por exemplo, segurança, performance, distribuição, UI, UX, padrão de projetos e outras coisas que vão aparecer no meio do caminho aí. Mas pelo menos isso aí já te dá uma base bacana para você se guiar depois que você passar essa fase de ter publicado um aplicativo na loja. Então, se você quiser realmente entrar nesse mundo Android, consuma esse tipo de conteúdo, cair de cabeça, se inscrever em tudo que é canto sobre Android. E se você está procurando um canal para fazer networking, para conhecer mais desenvolvedores, para participar de um grupo de estudo, para ter um contato talvez direto comigo, considere virar um membro do Clube dos Devs. O botão está aqui na direita, é o botão Seja Membro aí. Você clica, assiste o vídeo todo. Nesse vídeo eu te ensino como que você vira membro do Clube dos Devs, o que é que você ganha e como que você entra lá no nosso grupo do Discord. E se você entrar no Clube dos Devs, eu vou te ver por lá, talvez a gente bate papo, você me tira uma dúvida. Tem outros desenvolvedores Android lá no Clube dos Devs que você vai poder se comunicar e eles vão te ajudar com certeza. E além de tudo, você apoia o canal e me motiva a continuar produzindo conteúdo. Então, é isso. Seja bem-vindo ao mundo dos devs. Meu nome é Mikael Mota e até a próxima. Na verdade, tem um membro do Clube dos Devs chamado Gilson, que ele também é desenvolvedor Android e está aqui em Toronto. Eu fiz uma live com ele fenomenal, contando sobre a história, sobre o processo. Ele está lá no Clube dos Devs com a gente e deve ter um card aqui em algum canto, eu não sei onde é. Mas você clica aí e assiste esse vídeo da live com o Gilson, beleza? Então, até a próxima.